Fala pessoal, tudo bem? O Nick tá fazendo esse vídeo aqui meio no improviso, porque o Nick quer fazer uma pré-análise do que pode acontecer na live hoje no Arquivo Estranho. Então, para quem não sabe, pelo que tudo indica, hoje vai ser a última ida do pastor Flávio Amaral no canal Arquivo Estranho do Fernando. Pelo que o Fernando falou, parece que na semana que vem eles vão soltar a nota do que eles concluíram. Lembrando que aquilo que o Arquivo Estranho vai chegar a uma conclusão é diferente do que as autoridades competentes estão fazendo o seu trabalho por aí. Então, o Fernando, mediante aos prints, as conversas, aos áudios, ele vai chegar a uma conclusão. Inclusive, ontem o Israel soltou no canal dele que teve um avanço em uma das questões que não é muito favorável para o Flávio e o LPD, não. Então, como eu fiz uma análise anterior à ida da missionária, ela foi na segunda e no domingo o Nick fez uma live. E se vocês quiserem, tá rolando uma votação, uma enquete. O Nick tá para fazer uma live agora no domingo, eu preciso saber de vocês. Se vocês querem uma live, o Nick fazendo o resumo da semana, dos vídeos que eu soltei aqui durante a semana, você entra lá e vota, e aí a gente vai definir o horário certinho. E aí eu fiz uma análise da missionária, e foi, assim, praticamente o Nick acertou tudo. Então por isso que eu decidi fazer uma do Flávio. O do Flávio já é um bocado mais difícil tentar fazer essa análise. Então se você se inscreve no canal, aqui é um canal que o Nick não tá para ficar levantando saia da noiva, mas é para mostrar quem é lobo e quem é ovelha. E assim como eu falei na live, a régua para quem é pastor, para quem é apóstolo, para quem é missionário, essas pessoas que se dizem que são de Deus, a régua é maior. Não vem chorar para mim, por que tu tá falando de mim? Você quer que eu fale quem? Das ovelhas? Das ovelhas já tem bastante pastor batendo aí. Agora são poucas pessoas que têm coragem às vezes de tocar na ferida de quem está à frente das coisas. E por onde as coisas podem mudar é quem tem o poder da decisão. E eu te pergunto, quem tem o poder de tomar decisão? É o membro, ou é o pastor, ou é o pastor presidente, ou é o líder do ministério? E digo mais, aqui nesse vídeo vocês vão descobrir uma forma que tem do LPD, inclusive ser ajudado pelo Nick. O Nick aqui nesse canal pode pedir dinheiro para o LPD. Mas o Nick vai mostrar qual que é a peneira aqui do canal. Então você que é líder, você que é pastor, se for honesto, não precisa nem se preocupar com o canal aqui do Nick, que você vai continuar fazendo o seu trabalho e se eu puder, eu vou até ajudar. Então bora lá. Então eu já sei que você já se inscreveu. Então o que acontece? Eu vendo as últimas participações do Flávio em outros podcasts, essas coisas, ele é muito imprevisível, no seguinte sentido. Às vezes ele tem aquele tom sarcástico, aquele tom irônico, às vezes é explosivo, às vezes não liga muito porque a pessoa tá falando, que tá olhando muito pro chat, assim como aconteceu lá no Eu Acredito Podcast, que o rapaz teve até que chamar a atenção, falou, olha pra cá, tá acontecendo aqui, não é nos comentários não, presta atenção aqui, fica preocupado se tem que bloquear alguém ou não tem que bloquear alguém, olha pra cá. Então ele é um bocado mais imprevisível, e isso é ruim pra ele porque ele não precisa de muitas horas para poder se prejudicar. Às vezes ele precisa de uma pergunta só, que às vezes é um bocado mais complicado, ou alguém fazer alguma pergunta para ele e ele já perde as estribeiras. Então o fator tempo para ele é prejudicial. O Fernando disse que hoje não tem hora para acabar, então o Nick não vai assistir hoje, porque assistir isso na velocidade de 1x, esquece, eu tenho mais o que fazer. Mas amanhã, aí sim, o Nick que acorda cedo, aí ele vai assistir depois na velocidade de 2x, e aí sim pode fazer a análise pós o acontecido. Mas então, quanto mais tempo durar a live, pior pode ser para ele. Em que campo que o Flávio ele fica confortável? Quando se pergunta, mas o André falou isso de você. Mas o Helder falou aquilo. E o Denis? É um campo que às vezes, quando é só essa pergunta assim mais abrangente, ele vai navegar com facilidade. Por quê? Vai dar aquela volta de uma pergunta mais simples, às vezes vai dar uma volta, vai ficar 5, 10 minutos respondendo. Então vai falar, o dia que a pessoa veio aqui, eu ajudei, eu paguei a conta de luz, eu paguei a conta de água, eu dei comida. Eu só acho estranho esse negócio de ficar usando a primeira pessoa, porque eu posso falar, eu, Nick, ajudei alguém, porque eu tenho atividades remuneradas, que não vem da igreja. O estranho é que lá, o dinheiro é justamente para isso. Então quando fica com essa história de eu sim, ajudo, eu sim pago as coisas porque é do meu esforço. E além disso, o Nick ainda trabalha nas atividades e faz as coisas na igreja, no ministério e afim. Não só para o Brasil, mas fora do Brasil. Então esse é um campo que ele consegue navegar com facilidade. Aí vai lembrar do dia que um chegou, do dia que o outro não tinha o que comer. Então é aquela conversa que se deixar ele se arrasta. Mas quando, por exemplo, se pergunta da casa,
que eles dizem minha casa, aí já é uma pergunta um bocado mais espinhosa. Você já vê que eles já ficam um bocado mais arisco. Inclusive fazem vídeos quando o Nick questiona esse tipo de coisa. E digo mais, não teria problema nenhum. Por que é uma pergunta que deixa alguém estarrecido? Se alguém te perguntar aí, você que está me assistindo do outro lado, essa casa que você tem é sua? Qual que é o problema? Você falar, sim, eu paguei com o esforço do meu serviço. Pago ainda, está financiado. Não tem problema nenhum. Quem fica ofendido, quem fica, ai, agora vamos confundir as pessoas, demonstra que algum problema tem nisso. Ou não se sente confortável com essa situação. Então, quando começa a entrar em algumas perguntas sobre a casa, sobre carro, sobre meio de subsistência, sobre essa mistura do que é dinheiro do LPD e dinheiro pessoal deles, eles não ter prolabore, não ter uma retirada, e acha que tudo isso é normal. Eles acham que é normal, por exemplo, falar a obra que Deus me incumbiu de fazer e que ninguém de vocês tem coragem de fazer, e agora nem eles mesmos têm, porque agora eles vão deixar de fazer. Então quer dizer que eu não errei. Eu achava que isso era mal. Não mal em ajudar as pessoas, mas você ter um lugar que é seu e colocar essas pessoas que às vezes você nem conhece direito para habitar com você, dá problema. Mas eles diziam o quê? Que errado. Eram as pessoas que questionavam isso. Porque eu não estou aqui para fazer ataques pessoais. E eu já vou falar para vocês como o Nick mesmo pode ajudar o LPD. E com dinheiro, inclusive. E não só o Nick, mas eu mesmo pedi dinheiro para ajudar o LPD. Mas calma que vocês já vão saber como que é a regra, porque a peneira para levar o dinheiro do Nick não é fácil, não é só vir aqui e falar que Deus falou comigo, porque isso aí já tem muito do Deus falou comigo, manda o dinheiro para mim. Então tem algumas perguntas que começam a tirar eles do eixo, e já sabe que tem alguns desafetos que provavelmente vai estar lá hoje na live, e que às vezes vão estar tentando ali apertar ele em alguma coisa ou outra. Então ele é um bocado mais imprevisível, porém ele só precisa às vezes de uma pergunta para ele perder as estribeiras. E agora o Nick vai falar para vocês qual que é o filtro desse canal. Você, pastor, que quer que o Nick ajude o seu trabalho. Pô, Nick, eu faço um trabalho com isso, eu faço um trabalho com aquilo. Você quer que o Nick, inclusive, peça dinheiro para ajudar o ministério, a ONG ou a instituição? O Nick ajuda com o dinheiro dele, mas é com o meu dinheiro, tá? Do meu esforço, o meu, da minha esposa, não é do ministério. A régua que o Nick usa para poder levar o dinheiro dele é aquilo que está em Filipenses 4. Vamos dar uma lidinha no que está lá em Filipenses 4? Se cumprir o que está escrito lá, pode ter certeza que eu vou com força para poder ajudar. O que diz em Filipenses 4:8? Quanto ao mais irmãos. Então, ó, vocês aí do LPD, por exemplo. Para poder ajudar, para o Nick poder ajudar, tem que ser assim, ó. Tudo que é verdadeiro. Se já tem mentira, já fica problemático. Como é que o Nick vai ajudar? E vai pedir dinheiro para te ajudar? Tudo que é honesto. Já cai também o outro meio mundo no caminho. Tudo que é justo. Eita, tá vendo que a régua, cada hora que passa, sobe um bocado mais? Tudo que é puro. Tudo que é amável. E tudo que é de boa fama. Olha pra você ver, hein? Como diz lá o velho ditado, a mulher de César não basta ser honesta, também tem que parecer. Então, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se o trabalho que você executa, qualquer pessoa, tá? Agora isso aqui não é só para o LPD. Qualquer pessoa que queira que o Nick ajuda, a peneira é só essa. Tem que ser algo verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Pode contar com a minha ajuda. O Nick vai ajudar. Se passar por esse crivo, conta comigo. Agora, a maioria não passa no crivo. Quando você pergunta sobre questões financeiras, para mim, o simples fato de já não ter uma retirada, não ter o prolabore, já é um bocado complicado. O simples fato de o nome, a sede, tá alocado num estado e a obra acontece em um outro estado, qual que é a dificuldade, já que tem um grupo de advogados, um grupo de contadores, qual que é a dificuldade que tem de mudar o endereço do CNPJ do lugar? Tá entendendo? Então tem coisas que são simples de fazer. E com isso você ganha uma boa fama. E com isso, as pessoas falam, olha, não tem sombra de dúvidas alguma, vamos ajudar esse trabalho. Só que se eles mesmos estão abandonando o trabalho que eles dizem que foi Deus que chamou, então desculpa lá. Então você que está me assistindo, que quer me ajuda, já tem um pessoal que procurou aqui o canal, e o Nick vai fazer um negócio um bocado diferente do que você vê por aí, tá? Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Então isso aqui é só uma pré-análise de tudo que pode acontecer hoje.
E agora vocês também sabem qual que é a régua do canal aqui. Então você que é pastor, você que é apóstolo, vice-deus e quer que o canal do Nick divulgue o seu trabalho e que o Nick inclusive ajude também com dinheiro, passa por essa régua que o dinheiro do Nick pinga aí na sua conta. Senão vai ter que ficar indo atrás de incauto, ficar lá com canto de sereia para as pessoas e tem gente acreditando. E gente para enganar tem um monte, não é de hoje, tá? Não é de hoje. Gente que engana os outros na conversa, dizem que todo dia sai um malandro e sai um otário. Quando eles se encontram, dá um negócio. Beleza? Deus abençoe você, abençoe sua família. Fui.